O quão longe você iria para proteger sua casa da mãe natureza? Enquanto algumas pessoas decidem reduzir suas perdas contra inundações, incêndios e tornados, outros tomam medidas absolutamente insanas para proteger o que é deles. É o que iremos ver no vídeo de hoje aqui no canal. Os vizinhos o chamaram de louco, mas ele deu a última risada. Dan Good. Quer descobrir como esta estrutura, no mínimo intrigante, ajudou uma pessoa a dar sua última risada? Vem comigo! Previsões do tempo informavam que o Texas estava no meio de uma semana turbulenta por se encontrarem dentro de uma área que seria posteriormente atingida por uma tempestade de raios e grandes chuvas, algumas das piores que o estado já viu. Relatórios assustadores de ruas sendo completamente varridas, pessoas morrendo e bairros inteiros debaixo d'água, enquanto rios e lagos transbordavam. Extremamente preocupado com a sua família e sua propriedade, Randy decidiu que iria fazer tudo o que pudesse para evitar que as inundações destruíssem sua casa. Em uma tentativa desesperada de salvar tudo o que ele amava, ele vasculhou a internet em busca de algum tipo de solução milagrosa e se deparou com um site chamado Aquadam. Eles vendiam tubos gigantescos que poderiam ser preenchidos com água para criar uma barreira temporária. O peso e a massa desses gloriosos balões de água foram o suficiente para criar uma grande e eficiente barreira contra inundações pelo preço de $8.300. Vizinhos, ao verem o que o Randy planejava, riram dele. Chamaram ele de louco por acreditar que o seu plano não seria o suficiente para conter tamanha tempestade que estava por vir. Apesar de todos não acreditarem no seu plano, ele continuava acreditando no que havia planejado. E depois de colocarem toda sua fé naquele plano, Randy e sua família esperavam pela tempestade. A escala das enchentes ficou tão ruim que uma declaração presidencial de desastre foi evitada e milhares de pessoas foram forçadas a evacuar as suas casas, deixando tudo que tinham para trás. Mas enquanto os helicópteros de notícias transmitiam imagens das propriedades danificadas e casas alagadas, a casa de uma família era presunçosamente alta e seca, como uma pequena ilha verde no meio de um mar de lama. O plano de Randy Wagner para salvar a sua casa funcionou. As enchentes causaram estragos em mais de 1.500 casas, custando mais de $3.800.000. Parece que os vizinhos de Randy não podem mais se dar ao luxo de rirem dele de novo. Safe Space. Quando você está comprando uma nova casa, qual a característica mais importante para você? Número de quartos? Localização? Bem, a família de Phillips de Mississippi é uma sala segura. Pela localização da casa estar em um lugar com riscos de tornados e furacões, eles decidiram por ter esta sala segura. Ainda mais porque em poucas semanas depois de terem se mudado para sua casa, tempestades de tornados devastaram tudo por onde passaram. Cerca de 80 tornados varreram alguns estados americanos. Ao perceberem as tempestades, os Phillips se esconderam em sua sala segura pouco antes do tornado varrer completamente sua casa, deixando apenas a sala segura de pé, salvando assim suas próprias vidas. Filet Fire. Essa é uma solução para os problemas causados pelas queimadas que sempre acontecem em Califórnia, causando enormes estragos e prejuízos. Um grupo, em uma tentativa desesperada de salvar algumas cabines históricas das chamas, utilizaram embrulhos como escudos para salvar as cabines de pequenas brasas, que poderiam começar com a queima das cabines, e funcionou. Essa estratégia foi utilizada em outros casos de queimadas na Califórnia, Arizona e Flórida no ano de 2017 e 2018. Rise in the Game. Esse projeto começou com muita desconfiança. As pessoas não acreditavam no seu potencial. O projeto era construir uma casa feita de bambu, tijolos e concreto, mas numa área comumente inundada por enchentes em Bangladesh, o projeto de criar uma casa que flutua foi incrivelmente maluco e funcional. A casa funciona quando as inundações começam a chegar, fazendo a casa flutuar e ficar sempre acima do nível da água, se apoiando na estrutura central de tijolos. E quando a água das enchentes somem, a casa volta ao seu nível normal. Foi uma criação que, acima de tudo, bastante barata, podendo ajudar até as pessoas mais necessitadas, que são, na maior parte, os mais prejudicados pelas inundações. The Halls Fit for a King. Quando o furacão Michael atingiu a Flórida em 2018,
destruiu todas as casas em seu caminho. Bem, quase todas as casas, essa casa foi criada por Dr. LeBron Lackey e Russell King. Acreditavam que seguir os códigos da construção do estado da Flórida não seria suficiente para resistir até os mais poderosos furacões possíveis, e assim criaram a casa com esse propósito: resistir a qualquer furacão, e funcionou. Comparando com os estragos causados às demais casas pelos furacões, algumas rachaduras não são nada demais. Roanoke House. Um designer imaginou uma casa usando feno, terra, concreto e uma bezerra chamada Paulina. A ideia da criação da casa era criar uma enorme rocha de concreto preenchida por feno endurecida por anos. Após esse tempo de espera, seria aberta a enorme rocha e colocando Paulina dentro para limpar todo o feno por um ano inteiro. E assim foi feito. Após todo o feno limpo, restava agora uma casa com um ambiente amigável, com uma vista incrível e um design único criado pela natureza. Victorious Vicksburg. Os moradores de Vicksburg, Mississippi, mostraram o quanto suas propriedades eram valiosas para eles, empreendendo em grandes projetos de construção para proteção contra inundações. As casas são localizadas próximo ao Rio Yazoo, mais conhecidos por suas inundações. Mas em um evento completamente imprevisto, tanto o Rio Yazoo quanto o Rio Mississippi transbordaram, varrendo e inundando tudo que tinha pela frente. E ao chegarem em cidades de léveis pequenos, essas cidades ficaram completamente submergidas na água. A maioria dos moradores estavam em pânico por causa da inundação, exceto os que empreenderam nas barreiras. E os vizinhos que riram desses empreendimentos pagaram caro pelos estragos. The Eye of the Storm. Foi uma casa projetada e criada por George Poe para seus pais, após seus pais terem perdido sua valiosa casa de verão para um furacão Hugo em 1989. Ele decidiu criar uma casa à prova de furacões. Graças ao design criado por George, nenhuma parte da casa seria atingida e destruída por tais furacões durante uma tempestade, tendo 8 grandes estradas de ar na parte inferior da casa, fazendo com que o vento nem a água fosse capaz de afetar a parte superior do imóvel. Até o momento, nenhum dos furacões que atingiram a casa foram capazes de derrubá-la, nem mesmo o furacão Florence de 2018, que atingiu mais de 51 mil casas, causando mais de 5 bilhões de dólares de estragos. Então é isso, galera. Se estiver gostando do vídeo, deixa o like e comenta.